QC Dark profanamente apresenta Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 8. A outra mãe parecia mais saudável do que antes. As maçãs de seu rosto estavam ligeiramente rosadas, e os seus cabelos ondulavam como serpentes preguiçosas em um dia de calor. Seus olhos de botões negros pareciam ter sido lustrados recentemente. Penetrara o espelho, como quem atravessa algo não mais sólido do que a água, e abaixara a cabeça para olhar Coraline. Abrira depois a porta com a pequena chave de prata, apanhando Coraline exatamente como a mãe de Coraline fazia quando ela era menor, embalando a menina meio adormecida como se fosse um bebê. A outra mãe levou Coraline até a cozinha e colocou-a gentilmente sobre o balcão. Coraline esforçou-se por acordar, consciente apenas de ter sido abraçada e amada, e querendo receber mais. E então, percebendo onde se encontrava e com quem. Aqui, minha doce Coraline, disse sua outra mãe. Eu fui te buscar lá no armário. Você precisava aprender uma lição. Mas aqui nós temperamos a justiça com misericórdia. Amamos o pecador e odiamos o pecado. Agora, se você for uma boa filha, que ama sua mãe, se for cordata e afável, eu e você nos entenderemos perfeitamente bem e nos amaremos perfeitamente uma a outra também. Coraline esfregou a poeira dos olhos. Havia outras crianças lá, disse ela. velhas crianças de muito tempo atrás. Lá? Perguntou a outra mãe. Estava apressada entre as frigideiras e a geladeira, tirando ovos, queijos, manteiga e um pedaço de bacon rosado fatiado. Sim, disse Coraline. estavam lá. Acho que você está planejando me transformar em uma delas. Uma concha vazia. Sua outra mãe sorriu gentilmente. Com uma das mãos quebrou os ovos na tigela. Com a outra, bateu-os e mexeu-os. Depois deixou cair um pedaço de manteiga sobre a frigideira, onde ela chiou, estalou e ficou rodando enquanto ela cortava algumas fatias finas de queijo. Despejou a manteiga derretida e o queijo na mistura de ovos e bateu mais um pouco. Olha, eu acho que você está sendo boba, querida, disse a outra mãe. Eu amo você, sempre te amarei. E, de qualquer maneira, nenhuma pessoa sensata acredita em fantasmas. Isso porque são todos uns grandes mentirosos. Sinta o cheiro do café da manhã maravilhoso que estou preparando para você. Despejou a mistura amarela na frigideira. Omelete de queijo, seu favorito.
A boca de Coraline encheu-se de água. Você gosta de jogos? Disse Coraline. Foi o que me disseram. Os olhos negros da outra mãe lampejaram. Todo mundo gosta de jogos. Foi tudo o que respondeu. Sim. Disse Coraline. Desceu do balcão e sentou-se à mesa. O bacon chiava e estalava com as chamas. Tinha um cheiro maravilhoso. Você não ficaria mais feliz se me ganhasse, honesta e claramente? Perguntou Coraline. Possivelmente. Disse a outra mãe. E deu um show de indiferença, mas seus dedos mexiam e tamborilavam. Lambeu os lábios com sua língua escarlate. O que exatamente você está oferecendo? Eu. Disse Coraline, segurando os joelhos embaixo da mesa para evitar que tremessem. Se eu perder, ficarei aqui com você para sempre e deixarei você me amar. Serei a mais obediente das filhas. Comerei sua comida e jogarei baralho com você. E deixarei você costurar seus botões nos meus olhos. Sua outra mãe olhava, sem pestanejar os botões negros. Isso me soa muito bem. Disse. E se você não perder? Então você me deixa ir embora. Você deixa todos irem embora. Meu pai e minha mãe de verdade, as crianças mortas e todos os que você prendeu aqui. A outra mãe retirou o bacon do fogo e colocou-o no prato. Em seguida, fez com que a omelete de queijo deslizasse da frigideira sobre o prato. Sacudiu-a aos poucos, deixando-a dobrar-se em uma forma perfeita de omelete. Colocou o prato do café da manhã na frente de Coraline, acompanhado de suco de laranja fresco e uma caneca de chocolate quente e espumante. Sim, disse ela. Acho que gosto desse jogo. Mas que tipo de jogo será? Charadas, teste de conhecimento, de habilidade? Um jogo de exploração. Sugeriu Coraline. Um jogo de achar as coisas. E o que você pensa encontrar nesse jogo de esconde-esconde? Coraline hesitou. Então... Meus pais. Disse. E as almas das crianças atrás do espelho. A outra mãe sorriu triunfante com a resposta. E Coraline duvidou se teria feito a escolha certa. Mas agora era tarde demais para mudar de ideia. Negócio fechado, disse a outra mãe. Agora tome seu café da manhã, querida. Não se preocupe, não vai morder você. Coraline olhou para o café da manhã, odiando-se por ceder tão facilmente, mas estava morrendo de fome. Como posso saber que você vai manter a sua palavra? Perguntou Coraline. Eu juro, disse a outra mãe. Juro pelo túmulo da minha mãe. Ela tem um túmulo? Perguntou Coraline. Ah, sim, disse a outra mãe. Eu mesma coloquei lá. E quando descobri que estava tentando arrastar-se para fora, coloquei ela lá de volta. Jure por outra coisa, para que eu possa confiar que manterá a sua palavra. Minha mão direita, disse a outra mãe, levantando a mão. Moveu os longos dedos vagarosamente, exibindo as unhas em forma de garras. Eu juro por ela. Coraline encolheu os ombros. Ok, Disse. negócio fechado.
Tomou o café da manhã, tentando não devorá-lo. Estava mais faminta do que imaginara. Enquanto comia, sua outra mãe olhava fixamente. Era difícil ler alguma expressão naqueles olhos de botões negros, mas pareceu a Coraline que sua outra mãe também estava com fome. Bebeu suco de laranja, mas, mesmo sabendo que iria gostar, não conseguiu se convencer a provar o chocolate quente. Por onde devo começar a procurar? Perguntou Coraline. Por onde quiser. Disse a outra mãe, como se não desse a mínima importância. Coraline olhou-a e esforçou-se por refletir profundamente. Explorar o jardim e o terreno da casa estava fora de questão, concluiu. Eles não existiam, não eram reais. Não havia quadra de tênis abandonada no mundo da outra mãe, nem poço sem fundo. Tudo o que havia ali era a casa em si. Olhou em volta da cozinha, abriu o forno, deu uma espiada no freezer, bisbilhotou no compartimento de verduras da geladeira. A outra mãe a seguiu por toda parte, olhando-a com um sorriso malicioso pairando no canto dos lábios. Aliás, qual o tamanho de uma alma? Perguntou Coraline. A outra mãe sentou-se à mesa da cozinha e encostou-se na parede sem dizer nada. Ficou limpando os dentes com a longa unha pintada de esmalte carmesim e depois começou a bater o dedo gentilmente, tape, contra a superfície negra e polida dos seus olhos negros de botão. Ótimo, disse Coraline. Não me diga, não ligo. Não me importo se você vai me ajudar ou não. Todo mundo sabe que uma alma é do tamanho de uma bola de praia. Esperava que a outra mãe dissesse algo como: bobagem, são do tamanho de cebolas maduras, ou malas, ou relógios de avô. Mas a outra mãe simplesmente sorriu e o tape da sua unha sobre o olho era tão constante e implacável como o gotejar de água da torneira na pia. E então, Coraline percebeu que era apenas o barulho da água e que se encontrava sozinha na sala. Coraline sentiu um calafrio. Preferia que a outra mãe estivesse em algum lugar. Se não estivesse em lugar algum, poderia estar em toda parte. E por fim, é sempre mais fácil ter medo de uma coisa que não se pode ver. Enfiou as mãos no bolso e seus dedos se fecharam em volta da forma tranquilizadora da pedra, com um furo no meio. Retirou-a do bolso, segurou à sua frente, como se estivesse segurando uma arma, e foi para o corredor. Não se ouvia som algum, exceto tape, tape, e da água gotejando na pia de metal. Coraline olhou de relance o espelho no final do corredor. Por um instante, ele se turvou e pareceu-lhe que havia rostos nadando nele, indistintos e sem forma. E então, os rostos se esvaneceram e já não havia mais nada no espelho, exceto uma menina, pequena para sua idade, segurando algo que brilhava suavemente como um carvão verde. Coraline olhou para sua mão surpresa. Era apenas a pedra com um furo no meio, um cristal desconhecido marrom. Então, olhou novamente para o espelho.
onde a pedra brilhava como uma esmeralda. Um rastro de fogo verde partiu do cristal no espelho e flutuou em direção ao quarto de Coraline. Murmurou Coraline. Caminhou até o quarto. Os brinquedos flutuavam excitadamente à medida que entrava, como se estivessem contentes de vê-la. Um pequeno tanque rolou para fora da caixa de brinquedos para cumprimentá-la, passando com sua esteira por cima de vários brinquedos. Caiu da caixa sobre o chão, girando durante a queda e ficando deitado sobre o tapete como um besouro de pernas para o ar, rosnando, resmungando e rolando suas esteiras, até Coraline ir pegá-lo e desvirá-lo. O tanque fugiu para debaixo da cama, envergonhado. Coraline olhou ao redor do quarto. Olhou nos armários e nas gavetas. Então, pegou uma das extremidades da caixa de brinquedos e virou todos os brinquedos de dentro dela sobre o tapete, onde eles resmungaram, se espreguiçaram e se sacudiram desengonçadamente livres uns dos outros. Uma bolinha de gude cinza rolou pelo chão e tiniu contra a parede. Nenhum desses brinquedos tem jeito especial de alma, pensou. Apanhou e examinou uma pulseira talismã de prata, onde animais talismãs encontravam-se pendurados, perseguindo-se mutuamente no perímetro da pulseira, a raposa jamais alcançando o coelho, o urso jamais ganhando da raposa. Coraline abriu sua mão e olhou a pedra com um furo no meio, na esperança de achar uma pista. Porém, não encontrou nada. A maior parte dos brinquedos de dentro da caixa tinham engatinhado agora para se esconder embaixo da cama. E os poucos que sobraram, um soldado de plástico verde, a bola de gude, um ioiô rosa-choque, eram o tipo de coisa que ficava no fundo das caixas de brinquedos no mundo de verdade. Objetos esquecidos, abandonados e mal amados. Coraline estava quase indo embora procurar em outros lugares. Então, lembrou-se da voz no escuro, um sussurro suave e do que ela lhe dissera para fazer. Olhe através da pedra. Ergueu a pedra com um furo no meio e segurou-a em frente ao seu olho direito. Fechou o olho esquerdo e olhou o quarto através do furo na pedra. Pelo furo, o mundo era cinzento e descolorido como um desenho a lápis. Tudo nele era cinza. Não tudo. Algo reluzia no chão. Algo da cor de uma brasa na lareira de um quarto de criança, da cor de uma tulipa escarlate e alaranjada, acenando sob o sol de maio. Coraline estendeu a mão esquerda com muito medo de que aquilo sumisse. Se ela tirasse o olho do lugar e procurou atrapalhadamente pegar a brasa ardente. Seus olhos se fecharam em torno de algo liso e frio. Pegou a coisa bruscamente. Depois, abaixou a pedra com um furo no meio e olhou para baixo. A bola de gude cinza no fundo da caixa de brinquedos encontrava-se sobre a palma rosada de sua mão. Ergueu novamente a pedra à altura de seu olho e olhou através dela para a bola de gude. Novamente, a bola de gude ardia e bruxuleava como um fogo vermelho. Uma voz sussurrou em sua mente. De fato, senhorita,
Ocorre-me que certamente era um menino. Agora que refleti sobre isso. Mas precisa apressar-se. Ainda 2 de nós para encontrar e a bela dama já está furiosa por você ter me descoberto. Ok, mas se eu vou fazer isso... Pensou Coraline. Eu não vou fazer usando as roupas dela. Vestiu de volta seu pijama, seu roupão e chinelos, deixando o suéter cinza e os jeans preto dobrados cuidadosamente sobre a cama, as botas cor de laranja sobre o chão junto à caixa de brinquedos. Colocou a bola de gude no bolso do seu roupão e saiu pelo corredor. Algo picou-lhe a face e as mãos como a areia soprando na praia em um dia de ventania. Cobriu os olhos e forçou o caminho. As picadas de areia foram piorando e foi ficando cada vez mais difícil andar, como se estivesse avançando contra o vento em um dia especialmente tempestuoso. Tratava-se de um vento ferino, um vento frio. Ela deu um passo para trás de onde vinha. Continue, sussurrou uma voz fantasmagórica em seu ouvido. Pois a bela dama está com raiva. Coraline deu um passo à frente no corredor, enfrentando nova rajada de vento que picava suas bochechas e o seu rosto com areia invisível, afiada como agulhas, afiada como vidro. É pra jogar limpo! Sem trapaça! Coraline gritou ao vento. Não houve resposta, mas o vento açoitou-a petulantemente mais uma vez. E então afastou-se. Ao passar pela cozinha, Coraline podia ouvir o silêncio repentino, o drip-drip da torneira vazando, ou talvez as longas unhas da outra mãe batendo impacientemente contra a mesa. Coraline resistiu ao ímpeto de olhar. Com alguns passos largos, alcançou a porta da frente e saiu. Desceu os degraus e deu a volta na casa, até chegar ao apartamento das outras senhoritas Spink e Forcible. As lâmpadas em volta da porta acendiam e apagavam, quase aleatoriamente, agora, sem formar nenhuma palavra compreensível a Coraline. A porta estava fechada, tinha medo que estivesse trancada e empurrou-a com toda a sua força. A porta inicialmente emperrou, então, de repente, cedeu e Coraline tropeçou com um impulso para dentro da sala escura à sua frente. Coraline fechou uma das mãos em torno da pedra, com o furo no meio, e seguiu em frente rumo à escuridão. Esperava encontrar uma antessala com uma cortina, mas não havia nada lá. A sala estava escura, o teatro vazio. Prosseguiu cautelosamente. Agora fez um ruído acima dela. Olhou para cima, para uma escuridão mais profunda, e ao fazê-lo, seus pés bateram em algo. Ela abaixou-se, apanhou uma lanterna e acendeu-a, varrendo a sala com um facho de luz. O teatro encontrava-se abandonado e descuidado. Havia cadeiras quebradas por sobre o chão. Teias de aranhas velhas e empoeiradas cobriam as paredes e pendiam da madeira apodrecida e das cortinas de veludo em decomposição. Algo farfalhou novamente. Coraline dirigiu o facho de luz para cima, na direção do telhado. Havia coisas lá,
sem cabelos, gelatinosas. Pensou que algum dia poderiam ter tido rostos, poderiam até ter sido cachorros, mas cachorro nenhum tem asas como morcego, ou pode se pendurar como aranha ou morcego, de cabeça para baixo. A luz assustou as criaturas e uma delas alçou voo, suas asas unindo pesadamente pela poeira. Coraline desviou-se rapidamente quando a criatura fez um mergulho rasante em sua direção. A criatura foi descansar em uma parede distante e começou a escalar, com a cabeça para baixo, de volta ao ninho de cachorros morcegos no teto. Coraline suspendeu a pedra à altura do olho e escaneou a sala através dela, procurando por algo que ardesse ou cintilasse. Um sinal indicador de que, em algum lugar daquela sala, encontrava-se escondido uma outra alma. Fez correr o facho de luz da lanterna por toda a sala enquanto procurava, e a densa poeira no ar fazia com que o raio de luz parecesse quase sólido. Havia algo na parte de cima da parede, atrás do palco arruinado. Era de cor branca acinzentada. Tinha o dobro do tamanho de Coraline e estava grudado à parede como uma lesma. Coraline respirou profundamente. Não estou com medo! Convenceu-se? Não estou! Não acreditou no que disse, mas escalou com dificuldade o velho palco. Seus dedos afundaram-se na madeira apodrecida enquanto ela se alçava. Ao aproximar-se da coisa na parede, percebeu que se tratava de alguma espécie de casulo, como uma bolsa de ovos de aranha. Contraía-se ao contato com a luz. Dentro do casulo havia algo que se parecia com uma pessoa. Porém, uma pessoa com duas cabeças, com o dobro de braços e de pernas que deveriam ter. A criatura no receptáculo parecia horrivelmente disforme e inacabada, como se duas pessoas de plasticina tivessem sido aquecidas e enroladas juntas, amassadas e espremidas em uma coisa. Coraline hesitou. Não queria chegar perto da coisa. Os cachorros morcegos caíram um por um do teto e começaram a girar em torno da sala, aproximando-se de Coraline sem nunca tocá-la. Talvez não haja nenhuma alma escondida aqui. Coraline pensou. Talvez eu possa sair e ir para outro lugar. Deu uma última olhada pelo furo da pedra. O teatro abandonado permanecia de um cinza frio. Porém, agora, um brilho marrom tão profundo e radiante como a madeira de cerejeira lustrada saía de dentro do casulo. Seja o que for que brilhasse, estava seguro por uma das mãos da coisa na parede. Coraline caminhou lentamente através do palco úmido, tentando fazer o mínimo de barulho possível, com medo que, se perturbasse a coisa no casulo, ela abriria os olhos, a viria, e então... E Coraline não podia pensar em nada mais apavorante do que ter aquilo olhando para ela. Seu coração batia forte no peito. Nunca se sentira tão apavorada, mas, mesmo assim, seguiu em frente até chegar ao casulo. Então, enfiou sua mão dentro da brancura pegajosa e aderente da substância na parede, a qual estalava suavemente como um fogo baixo
enquanto sua mão adentrava. A substância aderia à sua pele e às roupas como se fossem as teias de aranha ou algodão doce. Enfiou a mão até que tocou numa mão fria que estava. Coraline podia senti-lo. Cerrava em torno de uma outra bola de gude. A pele da criatura era escorregadia, como se tivesse sido coberta de gelatina. Coraline puxou com força a bola de gude. A princípio não aconteceu nada. A bola de gude estava firmemente segura no punho da criatura. Então, um a um, os dedos afrouxaram o aperto e a bola de gude deslizou para a mão de Coraline. Ela retirou o braço pela trama grudenta, aliviada com o fato dos olhos da criatura não terem se aberto. Iluminou seus rostos. Pareciam-se com as versões jovens da senhorita Spink e a senhorita Forcible. Concluiu, porém, misturadas e espremidas juntas, como dois montes de cera derretidos e fundidos juntos, formando uma coisa horrível. Sem dar nenhum aviso, a mão de uma das criaturas agarrou o braço de Coraline. As unhas arranharam sua pele, mas eram demasiado escorregadias para apertar. E Coraline desvencilhou-se com sucesso. E então, os olhos se abriram. 4 botões negros reluziram, fitando Coraline do alto. E 2 vozes, que não pareciam com nada que Coraline jamais ouvira, começaram a falar com ela. Uma delas gemia e sussurrava, a outra zunia como uma mosca varejeira gorda e enfurecida no vidro da janela. Mas as vozes falavam como se fosse uma só pessoa. Ladra, pare, volte! Traga aqui de volta! Devolva a ladra! O ar animou-se com os cachorros morcegos. Coraline começou a ceder. Compreendeu então que, por mais aterrorizante que fosse a coisa que, um dia, tinha sido as outras senhorita Spink e Forcible, ela achava-se agora presa por sua teia à parede, encerrada em seu casulo. Não poderia segui-la. Os cachorros morcegos batiam as asas e esvoaçavam em volta de Coraline, mas não faziam nada para feri-la. Ela desceu do palco, percorreu com a lanterna o velho teatro, procurando pela saída. Fuja, senhorita. Fuja agora. Você tem 2 de nós. Fuja deste lugar enquanto seu sangue ainda corre. Coraline pôs a bola de gude no bolso ao lado da outra. Avistou a porta, correu até ela e empurrou-a até abrir. Tudo bem, tudo bem. Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 8. Conta com as vozes de Manuela Gabarrus como Coraline Jones, Mariel Hang como Bela Dama, Heloísa Bueno como Fantasma A, Isaac Fagundes como Fantasma B, Zarzas como Outra Senhorita Spink, Gustavo Sandri como Outra Senhorita Forcible. Direção: Lucas Saguista.
Tradução: Regina de Barros Carvalho. Narração: Lucas Saguista. Adaptação: Lucas Saguista e Andy Fonseca. Edição de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca e Jefferson Santos. Música tema: A Sombra e a Coragem. Composição: Diego Queiroz. Revisão técnica: Andy Fonseca, Jefferson Santos, Heloíse Portugal e Natan Prado. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios com selo Dark. Peraí, você tá procurando uma história sem pé nem cabeça com um protagonista esquentadinho? Então essa mensagem aqui é pra você. Conheça o Roger. Nessa história você vai acompanhar ele e seus amigos em uma jornada épica. A webcomic já tá disponível em quartelcanvete.com. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e clicava no link da descrição, hein? Te vejo lá!